Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Hannah Mayra e esse é meu canal. Hoje eu vou falar sobre atores e modelos mirins que, de alguma forma, a gente precisa dessa galera, dessas crianças, para poder contar uma história verídica, genuína, né? Mesmo que seja uma história que seja fictícia, a gente precisa dessas crianças para trazer um pouco de verdade. Então eu vou falar sobre esse assunto graças ao nosso querido Felca, muito obrigada, já inicio esse vídeo agradecendo, né, pela denúncia que ele fez, né, e cada vez mais abrindo os nossos olhos para este assunto tão delicado e tão necessário que a gente precisa trazer para nossa sociedade, essa consciência. Então vamos lá, aproveita e se inscreve nesse canal, curte esse vídeo se você gosta desses assuntos de artes, entretenimento e também alguns outros assuntos sobre nutrição, porque, claro, todos os atores precisam se cuidar. Então, sobre a minha opinião em relação a se as crianças devem ou não produzir conteúdo para as mídias sociais. Bom, é bem importante, assim, a gente pensar. Estamos falando sobre uma questão em específico, tá? Crianças que, na verdade, já trabalham, né, na área do entretenimento e que fazem isso e, assim, o que os atores vendem é, na verdade, eles mesmos, né? Vamos dizer assim, nós vendemos o nosso próprio conteúdo, somos nós mesmos. Então, nós precisamos cuidar da nossa imagem e estar sempre nos mostrando de alguma forma. Só que tem um parêntese dentro disso. Isso precisa ser feito de uma forma correta, né? Acredito que existe esse parêntese que a gente tem que colocar, porque não tem como eu, por exemplo, uma mãe, né, cuidar da carreira do seu filho, ator, né, e não ter uma rede social que mostre para os produtores, claro, para os produtores sérios, tá? Para os produtores sérios, a imagem dele. Não tem como a criança ser contratada para os trabalhos sem ter fotos, sem ter vídeos, sem ter ela falando, sabe? Sem ter a personalidade dela ali. Só que vamos pensar numa coisa. Todos os produtores sérios, né? As pessoas que trabalham seriamente nessa carreira, elas querem crianças de forma genuína. Elas querem crianças. Elas não querem crianças mini adultos. Não é isso. Então, o máximo que puder ser feito para que essas crianças estejam ali como crianças, sem maquiagem, sem unhas pintadas, sem batom, sejam o mais natural possível, é isso que importa. Então, vamos pensar no seguinte. Hoje, atualmente, o que mais eu vejo na internet são perfis de crianças. Eu tenho até crianças que me seguem, muitas crianças que me seguem, né? O perfil é cuidado pela mãe e tudo mais, ou pelo pai, enfim. E o que acontece? São, tipo, modelos e tudo mais. Aí, por exemplo, a mãe vem desde pequena, a criança já tendo uma boa desenvoltura, tendo uma boa fala, tipo assim, fazendo coisas engraçadas, aquela coisa toda. E começa a mostrar na internet. Isso gera entretenimento, isso gera visibilidade, e isso gera um monte de coisas e, por conseguinte, pode até gerar dinheiro, né? Então, é aí que começa o problema. Porém, se essa criança, ela trabalha nisso, é necessário que essa forma de ser mostrada para o mundo seja muito bem fiscalizada, seja muito bem cuidada. Então, a gente tem que pensar no seguinte: a área do entretenimento, ela é muito competitiva. Ela é uma área que deve-se ter uma saúde mental muito forte. Porque, assim, para os adultos já é muito difícil, né? Para os adultos já é difícil ter que lidar, por exemplo, com a frustração de que quando a gente se inscreve para um casting, tem ali mais milhões de pessoas com o mesmo perfil que o seu, bem parecidas, que estão disputando o mesmo personagem que o seu e só tem uma vaga.
e você fica na expectativa. E na grande maioria das vezes, nós não somos escolhidos. Nós ficamos com uma parcela pequena disso. Então, nós temos que saber lidar bem com a frustração. Então, se nós, muitas vezes, adultos já, considera-se muitas vezes maduros, não conseguimos lidar muito bem com essas frustrações, ficamos muito chateados, tristes. Imagina como que uma criança fica, como que ela lida com isso. Ela não consegue entender que ela não foi escolhida. Então, muitas vezes, isso é mais difícil. Então, isso tem que ser muito trabalhado pelos tutores da criança, né? É explicado desde o começo que aquilo não é fácil, que aquilo não é, por exemplo, só brincadeira, só diversão o tempo todo. Muito pelo contrário, é uma profissão que é muito mais cansativa, sabe? Então, eu acredito que também tem que ser explicado muito bem, trabalhado na cabeça da criança sobre a autoestima dela, sobre quem ela é, sabe? Que ela é uma pessoa única, sobre as suas qualidades, que as pessoas são diferentes, independente de serem parecidas ou não, e que todas têm o seu valor, sabe? Isso deve ser muito bem trabalhado na cabeça de uma criança. E logo que não importa se elas são escolhidas ou não para um personagem, que elas continuam sendo elas mesmas. Isso é muito importante, sabe? Essa questão de comparação. Isso é o papel dos pais trabalharem na cabeça dela. Essa questão de autoestima e de quem ela é, sabe? E manter sempre aquele lado de conseguir sempre manter a criança com a autoestima elevada, colocando, assim, tudo que ela fizer de bom, elevá-la mais ainda. Nossa, parabéns porque você fez isso, parabéns por isso aqui que você fez, e sempre continuar motivando a criança, sabe? E outra coisa, eu acredito que deva ter uma legislação para que seja bem organizado. Todas as crianças, eu tô falando assim, bastante crianças, mas isso também refere-se a adolescentes, tá? Todo esse papel aqui foi de também adolescentes, sobre as cargas horárias dentro de um set de gravação, ou seja, numa externa, seja no que for. Externa, no caso, é quando a gente faz fora de um estúdio, tá, gente? Faz as gravações fora de um estúdio. Então, sobre o tempo que a criança fica ali esperando, sobre o tempo inteiro do trabalho, para não ser tão cansativo. Então, assim, tem enormes casos que a gente já conhece, né? Eu não vou citar aqui, porque todo mundo já sabe, bem óbvio, mas que artistas mesmo começaram na carreira desde crianças e tiveram várias questões, tiveram vários problemas com os pais, enfim, que, por exemplo, os pais não geriram bem a carreira da criança e, por exemplo, queriam que a criança trabalhasse e os pais ficassem ganhando, né, por exemplo. Então, e aí quando a pessoa fica adulta, ela não tem mais, assim, aquele gosto pela carreira, ela não tem mais aquela vontade de atuar, de estar ali fazendo as coisas, porque ela foi obrigada a fazer aquilo, então não tem prazer naquilo, sabe? É totalmente diferente. Então, isso deve ser muito bem observado, sabe? Até que ponto é isso, se é uma coisa que a própria criança quer, e também eu acho que muitas vezes a própria criança ela nem sabe o que ela tá escolhendo. Então a gente tem que ter essa noção, sabe? A gente tem que saber até que ponto a carreira, a arte faz bem pro teu filho, faz bem pra ele tá exercendo, se chega ao ponto dele fazer aquilo de forma profissional, a ganhar dinheiro, e se ele tá pronto, se ele tá preparado, se ele consegue ter a capacidade de carregar aquela responsabilidade da carreira. Então, isso tudo pode ser muito para uma criança e isso deve ser bem avaliado. Então, acredito que deve ter uma legislação que vê tudo isso e que cuida bem disso de uma forma
mais cuidadosa, e acredito que se nós tivermos, se todas as crianças que não forem atores e modelos não fizerem conteúdo pra internet, com certeza vai cair muito o nosso nível de pedófilos, assédios, tudo isso na internet, pelo qual o Felca comentou. E se nós tivermos só de forma profissional e de uma forma bem colocada, bem elaborada, eu acredito que nossos problemas que nós temos atualmente sobre essas questões de pedofilia, sobre essas questões, vão diminuir e muito. E se nós denunciarmos da forma correta, todos como em união, com certeza vai dar muito resultado. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. E me fala aí o que você achou, comenta aqui. Se você conhece alguém que vive, talvez gostaria de viver da carreira, tem esse sonho desde muito novo. Eu comecei desde os 14 e pra mim, assim, foi uma decisão minha, que eu já tomei desde cedo. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.